E aí, beleza? Eu sou Fernando Laranja e, bom, eu tô aqui para fazer o primeiro vídeo. O primeiro vídeo de um montão de vídeos que eu quero fazer para o meu blog. O nome do meu blog é Para Sempre Aprendendo. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Eu quero ganhar uma série de likes para ajudar pessoas como você que estão me assistindo, porque eu já assisti muitas pessoas que me ajudaram e eu quero fazer essa diferença positiva na vida de todo mundo. Bom, eu quero falar primeiro sobre um dos acontecimentos da minha semana que foi fantástico para mim, que foi ler esse livro do Carlos Afonso Schmidt. Eu pronuncio Schmidt, mas eu não sei bem a pronúncia real do nome. E o nome do livro é Um Novo Jeito de Vencer a Depressão. Um novo jeito de vencer a depressão. A cura possível através da terapia holística. Bom, primeiro, o que é terapia holística? Terapia holística é toda aquela terapia que olha o ser humano como um todo, ou seja, ele não vai tratar só do seu psicológico, não vai tratar só da área do seu corpo onde você está sentindo dor, ele vai tratar de você como um todo, ele vai pesquisar os seus ambientes, como foi a sua infância, a alimentação. É um exemplo de como você cuida do seu corpo, porque o seu corpo faz parte do todo e faz parte da filosofia da terapia holística o fato de que se o seu corpo está bem, isso é um grande alicerce para que a sua mente esteja bem e vice-versa. E isso é uma grande verdade, né? Em tudo na vida nós precisamos de equilíbrio e é algo que eu acredito muito. Estar equilibrado entre a mente e o corpo é uma coisa muito importante para a nossa vida. Bom, já falei um pouco sobre o que é terapia holística. O holismo é tudo aquilo que vê um sistema como um todo, não divide ele por partes. E eu vou falar um pouco sobre o que é depressão. Eu não vou falar tecnicamente sobre o que é depressão. Bom, se você quer saber tecnicamente de forma mais aprofundada o que é depressão, você pode pesquisar na internet, você tem imensas ferramentas de pesquisa, você pode pesquisar com um profissional da área, mas eu vou te passar de forma pessoal mesmo, né? O que eu penso sobre a depressão. A depressão, primeiramente, nós sabemos que não é apenas um estado de tristeza. Ela é uma doença e se caracteriza por algumas coisas. Ela se caracteriza por uma baixa cognitiva, onde o seu raciocínio fica mais lento, você não consegue se concentrar muito bem, você não consegue estudar direito, você vai mal no trabalho porque você não se concentra bem nas atividades, entre outras coisas. Ou seja, você se sente mais pesado, você se sente mais cansado, dentre outras coisas. E, além disso, o deprimido se sente super pessimista, tanto em sua visão do mundo, quanto em sua visão de si próprio. Então o pessimismo, o deprimido, ele não tem autoestima. Ele tem uma autoestima baixa, melhor dizendo. Ele não se enxerga como uma pessoa bonita, ele não se enxerga como uma pessoa positiva, uma pessoa inteligente, uma pessoa que é capaz, quando na realidade ele pode ser isso tudo. E bom, o mais importante que nós vamos colocar aqui é: a depressão tem cura sim. E o primeiro passo para ser curado da depressão, assim como eu aprendi por experiência própria e lendo esse livro aqui, é que a cura começa dentro de você.
Não há como você buscar a cura em um psicólogo, em um terapeuta, em uma igreja, em um amigo, em um familiar, se você mesmo não toma as rédeas e os passos necessários para que você seja curado. Então acredite, eu vou me curar, e diga isso para você mesmo. Bom, como eu já falei um pouquinho, né, sobre o livro, e primeiro na realidade eu falei sobre o que é depressão, né? Eu quero falar sobre uma das coisas que mais me chamaram a atenção no livro, que foi o fato de que para se curar da depressão é necessário a mudança da visão, ou seja, da ótica, da forma como você enxerga o mundo, colocar lentes diferentes em frente a você. Então eu vou ler aqui rapidinho uma pequena reflexão que o autor faz. Nada me parece... Bom, eu vou iniciar pelo título, né? A vida é como você a vê, como a interpreta. Nada me parece mais verdadeiro que esta afirmação. O que para alguns significa azar, para outros é sorte. Depende unicamente de seu ponto de vista, das lentes que usa em seus olhos mentais, de como condicionaram você a ver o mundo. Condicionaram por quê? Porque a nossa mente, a nossa inteligência, na verdade, ela é multifocal. Eu vou estar falando mais tarde aqui no blog sobre um livro que eu estou lendo do Augusto Cury, que fala sobre a inteligência multifocal, e vou explicar mais para frente um pouquinho para vocês do que é isso. Mas continuando o texto. Aqui reside um dos maiores segredos da vida. Dependem dele o fracasso ou o sucesso, a doença ou a saúde, a tristeza ou a alegria. Dele depende você ser pobre ou próspero, infeliz ou realizado. E também, em grande parte, ser deprimido ou não. Fatos são apenas fatos. Nada significam até o momento em que você os interpreta e lhes dá um sentido. Nada significam além da leitura que você faz, e ela pode ser negativa ou positiva, contra você ou a favor de você. Então, se você vira em determinado momento na fase depressiva e diz que a vida não faz mais sentido, que tipo de sentido você está buscando? Você já parou para pensar nisso? Quem dá sentido à sua vida é você. Quem faz a sua vida ser feliz ou triste é você. É você que dá um significado aos fatos que você enxerga. Então, procurar enxergar as coisas de outra forma, talvez a sua vida não esteja tão ruim assim, mas você enxergue ela de uma forma negativa. E você já parou para se perguntar o porquê disso? Bem, essa é a primeira reflexão que você deve fazer. Eu já falei sobre o livro, já falei sobre depressão e, bom, eu quero falar um pouco sobre o cronograma. O cronograma é uma coisa que eu instituí, eu comecei a instituir essa semana e é uma coisa que tem me ajudado muito. E é inclusive uma dica que eu dou para quem está passando por depressão, que sofre de insônia ou que sofre pelo excesso do sono, que é uma coisa que acontece muito na depressão. A primeira coisa para você instituir no seu cronograma é a hora de se levantar e a hora de se deitar. Se eu deito cedo, eu acordo bem disposto, eu acordo feliz, eu acordo alegre, porque eu tive o momento para descansar ideal. E se eu acordo cedo, eu tenho o tempo ideal para aproveitar o meu dia, para fazer as coisas do meu cotidiano do qual eu tenho a necessidade. Instituir um horário é uma coisa que vai fazer, primeiro, com que você cumpra as suas tarefas. Se eu acordo cedo, mas não tenho horário instituído para nada, eu vou simplesmente passar o dia me perguntando: e aí,
o que é que eu vou fazer hoje? E vou terminar o meu dia não fazendo nada de produtivo. Gente, isso acontece muito e é uma das causas da baixa autoestima. É uma das causas de você acabar se achando impotente. É terminar os seus dias sem ter feito nada do qual você possa tirar proveito. Mas eu instituí um horário para ler os livros dos quais eu gosto. Eu instituí um horário para ver os filmes interessantes. Eu instituí o horário para fazer uma caminhada. Eu instituí primeiro um horário para fazer coisas simples no meu dia. E qual é a minha surpresa? Quão mais feliz os meus dias não estão sendo porque eu estou instituindo um horário para as coisas. Então essa é uma grande dica que eu dou para vocês. E a terceira grande dica que eu dou, além do livro e da instituição de horários e cronogramas, é como levantar a sua autoestima. A primeira coisa que eu faço agora, a cada coisa que eu termino, como por exemplo, terminar a minha caminhada da tarde, eu me alegro incessantemente, eu me alegro extremamente na realidade. Eu comemoro e falo, olha, você é o cara, eu me olho no espelho e falo, você é o cara, você conseguiu, você é o máximo, porque você completou mais essa etapa, você terminou a sua caminhada. E quando você aprender a vibrar com as coisas pequenas da vida, quão mais você não vai vibrar com as coisas grandes, quão alegre você não vai terminar sendo e como a sua autoestima não vai melhorar. Quando você começar na sua academia, magrelinho ou gordinho, levantando o primeiro peso, depois que você vê o primeiro milímetro do seu corpo aumentando ou diminuindo, você emagrecendo ou ganhando massa corporal, você vai ficar tão feliz, mas tão feliz, que aquela felicidade vai te dar mais força para continuar. E como eu já disse, um corpo saudável ajuda a ter uma mente saudável, ajuda a ter equilíbrio e vice-versa. Bom, eu termino aqui esse que é um dos primeiros dos meus vídeos e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deem like, favoritem, deixem um comentário com a sua opinião, que é uma coisa muito importante para mim, e que vocês coloquem e apliquem essas dicas na vida de vocês. Que vocês tenham uma semana feliz como a que eu tive, e eu pretendo mostrar daqui em diante mais das próximas semanas super felizes que eu terei na minha vida. Um abração e muito obrigado.